Muito bem, vamos em frente então, pessoal, porque ainda dentro da pauta da Venezuela, nós temos a Colômbia que ofereceu uma saída sem cadeia para o senhor Nicolás Maduro, tá? Só que isso já está gerando controvérsias dentro da Colômbia. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu. No dia 19, mais conhecido como anteontem, a ministra das Relações Exteriores da Colômbia, a Rosa Villavicencio, informou que o governo da Colômbia, liderado pelo presidente Gustavo Petro, apoiaria um plano para garantir o desenvolvimento de novas eleições presidenciais na Venezuela, governadas por um regime instalado pelo ditador Nicolás Maduro. Isso levando em conta que em julho de 2024, Maduro foi reeleito presidente do país em condições irregulares que foram denunciadas pela oposição. Em meio à controvérsia que surgiu a esse respeito, na ausência da divulgação dos registros eleitorais pelo ditador, a administração colombiana alertou sobre a necessidade de repetir as eleições. Nesse sentido, como explicou o ministro das Relações Exteriores a Bloomberg, o governo Petro poderia apoiar um plano para que Maduro deixasse o poder na Venezuela e abrisse caminho para um governo de transição que ficará encarregado de organizar novas eleições presidenciais. Isso daqui já tem um problema muito sério, né, pessoal, que passa exatamente por esse ponto que eu estava explicando para vocês, né? Da forma que está a distribuição do poder internamente hoje dentro da Venezuela, tá bom? Então, isso já é um sinal bem complicado que a gente precisaria ver como que ele seria tratado a partir de então. Além disso, tá? Além disso, é você chancelar que houve uma fraude e ainda assim você vai deixar uma estrutura de poder na mão de um governo interino não claro, que teria ligações com o chavismo, e como que se daria então a organização dessa eleição? Entende a situação crítica que existe aqui em cima disso? Tá? E aí, nós temos aqui a ministra das Relações Exteriores da Colômbia que disse o seguinte: Maduro estaria inclinado a aceitar. Ele poderia sair sem acabar na prisão. Outra pessoa poderia liderar essa transição e permitir eleições legítimas. Muito bem, então a Colômbia agora admite que as eleições não são legítimas? Essa é uma outra dúvida que tem aqui. Tá? Só que, pessoal, vocês sabem que a situação na Colômbia ela não está nada simples de ser compreendida quando estamos falando do senhor Gustavo Petro. Porque o Gustavo Petro, ele já não está em plenas faculdades mentais há um bom tempo, eu já venho chamando a atenção para isso, e agora ele veio a público, tá, negar que apoia essa renúncia negociada do Maduro após a fala do chanceler. Só que isso foi através de uma comunicação oficial. Olha só, abre aspas. As informações que circulam na mídia nas últimas horas sobre o suposto apoio da Colômbia a um plano para a saída negociada de Nicolás Maduro do poder não correspondem ao que a ministra das Relações Exteriores, Rosa Villavicencio Mapp, afirmou na entrevista. E aí, pessoal, nós temos aí, né, outra inconsistência, porque ele está jogando a culpa da imprensa, tá? E disse aqui, ó, o governo do país sul-americano não interfere nos assuntos internos de outros países e respeita a soberania de nossa nação irmã, a Venezuela. Acrescentou o comunicado, afirmando ainda que a imprensa vinculou informações tiradas de contexto. Bom, eu não sei qual que é esse contexto onde a ministra das Relações Exteriores, eu li aqui as aspas dela, de maneira bem clara, né?
o Maduro estaria disposto a aceitar tudo isso, tá? Bom, agora, no meio de mais isso, hoje nós tivemos o Gustavo Petro sem controle no seu Twitter novamente, tá? E ele afirmou que já tinha uma negociação com o Joe Biden para resolver a situação na Venezuela, tá? Segundo Petro, ele propôs um governo de transição compartilhado e que mediou algo entre o governo Maduro e Biden, tá? Olha só o que ele disse, abre aspas. Participei ativamente da busca por um diálogo nacional na Venezuela e mediei algo entre os governos de Maduro e Biden antes da eleição. Então, assim, de manhã, em um dia o Ministério das Relações Exteriores fala uma coisa, no outro dia de manhã eles desmentem, quando é à tarde o Petro vai na internet e diz outra coisa completamente diferente. Então, assim, de manhã não se mete, aí à tarde está mediando. Eu fico preocupado com a situação do povo colombiano, tá? Eu fico bastante preocupado com a situação do povo colombiano, porque o Gustavo Petro, ele está claramente fora das suas faculdades mentais plenas. E ter um presidente nessa situação é algo complicado, é algo muito complicado. Fato é que agora nós precisamos aguardar aí quais serão as cenas dos próximos capítulos. Hoje, dia 21 de novembro, perdão, pessoal, está sendo encerrado o exercício militar entre o exército americano e na verdade, a Marinha Americana e o exército de Trinidad e Tobago. Exercícios esses começaram no domingo e hoje foram finalizados, tá certo?